Um questionamento ou dúvida de algumas pessoas: compensa trabalhar no PCM de uma pequena indústria? A resposta é depende. Depende do nível que você está, depende dos seus objetivos. As vantagens, principalmente para quem está começando no PCM, primeiramente, em pequenas empresas você pode aprender muita coisa. Você não fica só concentrado no seu setor em uma função específica. Você acaba aprendendo os outros setores, acaba aprendendo várias funções. Mas vamos lá, as vantagens. Primeiramente, você tem maior autonomia na decisão. Pode ser mais ágil você aplicar novas ideias, novas coisas. Em que sentido? A empresa é pequena, a indústria é pequena, então digamos que a empresa não tem nada de manutenção, você resolveu implantar a inspeção, por exemplo. Razoavelmente é fácil, porque a maioria das coisas vai depender de uma equipe pequena, ou quem sabe de um supervisor que vai cuidar de toda a indústria. Então é fácil você aplicar as coisas, treinar as pessoas, fazer a coisa funcionar, porque você pode acompanhar facilmente. Também o impacto do trabalho é reconhecido facilmente. Alguma coisa que você faz rapidamente é reconhecido. Uma pequena mudança, as pessoas vão observar facilmente as coisas. São poucas pessoas, talvez a indústria é pequena. Então, uma pequena mudança que você faz, todo mundo vai ver. Também tem a facilidade de adaptar processos, ou seja, você quer fazer algum processo. Não, a partir de hoje vai ser esse modelo de solicitação de serviço, o serviço vai ser solicitado dessa forma, mais fácil de você conseguir implementar e controlar isso. Mais uma vez, são poucas pessoas, a escala da empresa é menor também, vai ter, por exemplo, um supervisor, do supervisor já vai para o gerente industrial, alguma coisa assim. Grandes empresas têm encarregado, supervisor, coordenador, gerente, o gerente do gerente, o diretor, ele vai indo. Então, dependendo do que você vai aplicar, que precisa dessas pessoas do escalão mais alto da empresa, vai ficar difícil você implementar, de fazer mudanças. Também você vai ter mais proximidade com as equipes, com o setor de produção, então é mais fácil de negociar, fazer reuniões, você aprendeu os processos produtivos, então fica, digamos assim, um corpo a corpo mais fácil. Você vai ver essas pessoas todo dia, vai conversar todo dia, e, enfim, dependendo da empresa, do tempo das pessoas, acaba criando até uma relação de amizade entre essas pessoas. E principalmente a vantagem para quem está começando é desenvolvimento pessoal. Até eu recomendo, se você está começando no PCM, se você já está trabalhando numa empresa pequena, é uma vantagem. Por que uma vantagem? Porque, como eu disse, você vai cuidar de várias coisas, vários processos. Por exemplo, numa grande empresa, quem sabe só na parte de PCM, esquece a manutenção, os técnicos, todas as outras partes. Só na parte de PCM talvez vai ter dois, três analistas de manutenção, vai ter um planejador de manutenção, um programador, vai ter alguém que mexe com software de manutenção, vai ter alguém que faz a gestão de contratos, vai ter alguém que supervisiona tal time, tal equipe e assim por diante. Numa pequena empresa, como que é? Normalmente, às vezes, é uma pessoa que faz tudo. É um analista de manutenção que faz tudo, é um supervisor que faz tudo. Tudo como assim? Por exemplo, quando comecei exatamente a trabalhar com gestão de PCM, realmente que eu aprendi as coisas, eu trabalhei numa pequena empresa. Nessa pequena empresa, na verdade não era nem pequena empresa, na verdade era uma enorme empresa, só que a unidade onde eu estava era uma pequena unidade. Mas enfim, o que eu aprendi lá? Eu aprendi sobre o setor de suprimentos, sobre o setor de compras, sobre o setor de controladoria, sobre o setor de recursos humanos, aprendi do laboratório que tinha, aprendi os processos de produção até um tempo, acho que foi uns 2 anos mais ou menos, eu cuidei de um setor de produção específico, porque não tinha pessoas para cuidar. Enfim, eu aprendi várias coisas, vários setores. Só no fato de eu estar no PCM, quem supervisionava a equipe de manutenção mecânica, elétrica, era eu. Quem fazia a gestão de contratos, era eu. Quem fazia as programações de manutenção preventiva,
preditiva, decidia quais programas de manutenção que ia aplicar, como que ia funcionar a manutenção, como que ia ser a forma de atuação da manutenção, era tudo centralizado em mim. Isso foi uma vantagem para mim quando eu comecei. Até, por exemplo, ia fazer algum projeto elétrico na unidade, alguma coisa, quem fazia os desenhos era eu, quem projetava os componentes era eu, basicamente quase que tudo era eu. Quando eu não sabia ou não dava de eu fazer, eu contratava alguma empresa especialista. Como eu cuidava da gestão do contrato, então normalmente era tudo eu. Mas eu me lasquei muito no começo, para não dizer em outras palavras, eu me lasquei, me quebrei, mas a vantagem que foi que eu consegui aprender tudo isso, como fazer uma boa gestão de manutenção, porque tudo dependia de mim. Então eu aprendi todos os processos da indústria. Eu já vim de outras maiores indústrias que eu tinha aprendido os processos, mas exatamente nessa eu pude aprender várias coisas. Eu que aprendi alguma coisa de manutenção, eu aplicava. Então, por exemplo, no começo eu não tinha nada, exatamente nada de manutenção. Eu fui lá, estruturei a inspeção, estruturei a manutenção preventiva. Aí no decorrer dos anos que eu fui aprendendo, tendo mais conhecimento, me especializando, eu vi que eu tinha feito no passado era uma bosta, eu tive que refazer tudo de novo, novamente da melhor forma possível. E tudo isso foi um aprendizado. Então tem essas vantagens das empresas pequenas. Se você trabalha em uma empresa pequena, então aproveite essas vantagens, aprenda o máximo que você conseguir. Quais que são as desvantagens? Também tem as desvantagens. Recursos são limitados, então às vezes você quer fazer algum grande projeto, uma grande melhoria, quer implementar alguma coisa na manutenção, os recursos são limitados. Tanto recursos financeiros, como recursos de pessoal na maioria das vezes. Também tem menor especialização entre as equipes, talvez a sua equipe é pequena, talvez é 2 eletricistas, 2 mecânicos e só, nada mais. Ao contrário de empresas grandes, que você tem especialista, você tem técnicos, você tem engenheiros, você tem mecânicos, tem técnicos, tem engenheiros mecânicos, tem projetistas, tem analistas de manutenção e por aí vai. A pressão também nas empresas pequenas às vezes pode ser maior, porque a manutenção tende a ser mais reativa. Como em empresas pequenas nem sempre tem um especialista de manutenção, ou normalmente tem equipe, aí contrata, por exemplo, um engenheiro para ser o supervisor, só que esse engenheiro vem, dependendo da formação dele, ele nunca viu PCM na vida. Então vai vir, vai fazer o seu serviço da melhor forma possível, como elétrico, como mecânico, mas não vai ter gestão de manutenção. Então isso pode ser uma desvantagem. Se você estiver aprendendo, é uma vantagem. Por mais que você não saiba, mas você está aprendendo, vai começar a aplicar isso, a gestão de PCM na prática. Também pode ter falta de estrutura. Às vezes, como eu disse, tudo se resume a uma pessoa. Então, às vezes, essa pessoa fica sobrecarregada, precisa de alguma atividade, fazer alguma coisa mais complexa, não tem suporte porque a pessoa é sozinha. E, normalmente, implementar algo um pouco mais desafiador, por exemplo, como um software de manutenção, às vezes não consegue, pelos recursos da empresa, a empresa não vê vantagens. Enfim, uma empresa que eu trabalhei, eu entrei e saí da empresa, praticamente não conseguiu se instalar um software de manutenção. Tinha que fazer tudo controlado no Excel, tudo controlado na planilha. Então essas são as desvantagens. Mas a minha recomendação, se você está numa indústria pequena, eu penso que para quem está começando na gestão de manutenção, no gerenciamento de manutenção, você começar a trabalhar numa empresa pequena, você tem mais vantagens do que desvantagens. Por quê? Você vai conseguir aproveitar para aplicar o seu conhecimento. Normalmente, você não vai precisar ficar pedindo bênção para ninguém. Tem poucas pessoas, você consegue aplicar facilmente as coisas. Talvez só você que cuida do setor de manutenção, não tem coordenador, não tem gerente, então o que você aprender, você começa a aplicar, não tem que ficar pedindo bênção para ninguém. Pode ser que você tenha que fazer outras coisas além do que você estudou, então aproveite para aprender isso. Não pense que você, só porque você é engenheiro eletricista, digamos que você é só aprender isso, você vai ganhar muito bem, vai ser o super engenheiro eletricista, porque para você crescer você precisa entrar em outras áreas, você tem que subir, você tem que ser gestor, tem que ser algum líder, alguma função superior. Normalmente as funções técnicas às vezes você quase não utiliza nada.
Então você aproveita para aprender sobre gestão, para entender os outros setores da empresa, não só o setor de manutenção e produção. Tenta aprender, por exemplo, o setor de compras, o processo de compras, como funciona, como é o setor de estoque, o setor de controladoria, ou finanças, recursos humanos e as outras áreas da empresa. Aprenda o máximo. Isso vai te ajudar para frente. Quando você ser um gestor, quando você mudar da empresa, vai ficar tudo mais fácil para você. Entenda então com a empresa como um todo, aprenda um pouco de cada setor. Isso para mim foi a grande diferença que me ajudou no mercado de trabalho. Eu trabalhei numa pequena empresa, conheci todos os processos, conheci de controladoria, de estoque, então para mim qualquer empresa que eu entrasse eu conseguia ver facilmente como funcionavam esses setores, o que precisava de melhoria, como o meu setor impactava, enfim, eu entendia a empresa como um todo. E nem sempre você trabalhar numa grande empresa é uma vantagem. Eu já trabalhei numa grande empresa, mas não tinha PCM. Tinha lá o gerente de manutenção, tinha o analista de manutenção, mas a manutenção não funcionava, a gestão de PCM não tinha inspeção, não tinha manutenção preventiva, basicamente as pessoas só estavam lá para cuidar para os equipamentos não estragar. Na verdade, se o equipamento estragava, mandava alguém para consertar. Só isso, não tinha gestão de PCM nenhuma. Então, se você estiver numa empresa, por mais que seja uma empresa grande e tal, se for para aprender realmente sobre o PCM, se essa grande empresa não tem uma gestão de PCM estruturada, não compensa. Talvez vai compensar para você aprender da área técnica. Vai ter muitos equipamentos, às vezes equipamentos avançados, alta tecnologia, todo tipo de equipamento. Aí, na parte técnica, para você aprender sobre alguma coisa específica, mecânica, elétrica, automação, pneumática, essas coisas, então vai ser ótimo para você. Mas, se não tem gestão de PCM, para você aprender sobre o PCM, então não adianta.